meus amigos! Olá, minhas amigas! Está começando mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Hoje falaremos sobre o índice proteico de tipos de pastagens. A qualidade da forragem está diretamente relacionada com o desempenho animal, isto é, produção diária de leite por animal ou por área e ganho de peso vivo diário. Ela pode ser avaliada quando a forragem disponível não é limitante, quando o potencial animal não é limitante ou quando os animais não recebem suplementação de energia ou proteína. Uma maneira simples de representar a qualidade da forragem pode ser: a qualidade da forragem é igual à quantidade ingerida da forragem multiplicada pelo seu valor nutritivo. O valor nutritivo de uma forragem refere-se às características inerentes da forragem consumida, que determinam a concentração de energia digestível e sua eficiência de utilização. O valor nutritivo é determinado pela concentração e digestibilidade de nutrientes e natureza dos produtos finais da digestão. Existem muitos fatores que afetam o desempenho animal. Alguns são inerentes à forragem, que são os químicos, físicos e características estruturais. Outros, a quantidade de forragem disponível por animal. Há o potencial animal, que é a sua idade, o sexo, a raça e o estado fisiológico. Há doenças, há parasitas, há o clima, que é a temperatura, a precipitação pluvial, a radiação solar e a suplementação alimentar. Em resumo, qualidade de forragem é igual ao desempenho animal, isto é, depende do consumo, da digestibilidade, do suprimento de nutrientes e da utilização. A qualidade da forragem produzida pela planta, ou de forma mais geral, pela população de plantas, é determinada pelo estágio de crescimento destas e por suas condições durante a colheita. Em sentido global, a qualidade da forragem é o resultado das espécies presentes e da quantidade de forragem disponível, bem como da composição e da textura de cada espécie. O potencial biológico das espécies adaptadas depende do clima de cada ecossistema. A temperatura, a disponibilidade de água, a fertilidade do solo e a quantidade de radiação solar são os fatores mais importantes que determinam a quantidade e o valor nutritivo da forragem produzida. As espécies diferem quanto à reação à temperatura durante as estações do ano. Forrageiras de estação fria têm o pico de produção no inverno e na primavera, enquanto forrageiras de estação quente apresentam maior produtividade durante os meses mais quentes. As espécies anuais de inverno, que são aveia, centeio, trigo, triticale, cevada e azevém, são, de forma geral, mais precoces e apresentam pico de produção na primavera, mas podem ter considerável taxa de crescimento durante o outono, quando semeadas antecipadamente. Espécies perenes de inverno, como a festuca, apresentam pico principal na primavera e outro menor no outono, sendo alternativa estratégica para preencher o déficit forrageiro outonal. As espécies perene de verão, que são grama-forquilha, pensacola, capim-bermuda, quicuio, branquiaras, colonião e capim-elefante, apresentam maior produção durante o verão. Durante o inverno, temperatura e luminosidade baixas. Segundo o estudo de Moser Nelson, 1994, durante o inverno, temperatura e luminosidade baixas reduzem a produção de forragem, enquanto no verão, água é o fator mais limitante à produção de forragem.
Gente, nós trouxemos para vocês um gráfico que nos mostra exatamente isso. Os padrões de crescimento de espécies forrageiras em estações frias e quentes. Vamos lá, olha só, nós podemos ver as espécies anuais do inverno, que é a aveia e o trigo. Podemos ver as espécies perenes de inverno, que é a festuca, os trevos brancos e vermelhos, o cornichão. E as espécies perenes de verão, pensacola, grama, tífiton e o quicuio. A caracterização do valor nutritivo de forragens é baseada principalmente em análises laboratoriais que foram aperfeiçoadas com a proposta por Murray, 1994, sumariada na tabela 1.1. Frações analíticas para caracterização de composição de forragens. O valor nutritivo varia muito entre as espécies, em função do estágio de desenvolvimento e manejo de cortes ou pastejo e adubações. Na tabela a seguir estão sumariados alguns exemplos de valor nutritivo, levando em conta a concentração de proteína bruta, fibra insolúvel em detergente neutro, fibra insolúvel em detergente ácido, nutrientes digestíveis total e valor relativo à forragem. Valor nutritivo de algumas forragens selecionadas. A próxima tabela, desenvolvida por Mertens em 1985, relaciona o valor nutritivo baseado no teor de FDN e o consumo de forragem seca, com base no peso do animal. Para exemplificar, considerando um bovino de 400 quilos, consome diariamente de 8,8 a 12,5 quilos de MS. A menor quantidade é da forragem mais fibrosa e, consequentemente, com menor concentração de nutrientes digestíveis que afeta diretamente o desempenho do animal. Tabela: relação entre valor nutritivo da forragem baseado no teor de FDN e consumo de massa seca. Bom, vamos lá, gente. Então, os índices proteicos e os valores nutritivos referem-se à composição dos nutrientes da forragem e à digestibilidade desses nutrientes. O valor nutritivo é um importante componente de qualidade de forragem. Qualidade de forragem é definida de diferentes formas, mas muitas vezes é pouco compreendida. Um simples conceito é acompanhado de muita complexidade. Embora muito importante, qualidade de forragem recebe menos atenção do que deveria. Adequada alimentação e nutrição animal são essenciais para a taxa de ganho de peso elevada, produção de leite, eficiência reprodutiva e lucratividade. Contudo, qualidade de forragem varia muito entre e dentro das espécies de plantas forrageiras, e as necessidades nutricionais variam muito entre e dentro das espécies e categorias dos animais. Produção de forragem de qualidade para dada situação necessita conhecimento dos fatores que a afetam e então manejá-los adequadamente. Quando a gente analisa o conteúdo de nutrientes das forragens, pode-se adequar a suplementação às necessidades dos animais. De acordo com o estudo de Fontanelli em 2005, para assim obter desempenho animal desejado, é necessário a qualidade de forragem ser definida como potencial da forragem em produzir uma resposta animal desejada ou a combinação de características biológicas e químicas que determinam o potencial para a produção de leite, lã ou carne ou trabalho, ou ainda pode ser considerada como a combinação do valor nutritivo com o consumo da forragem.
Nos últimos anos, os avanços tecnológicos no melhoramento de plantas e animais, a introdução e desenvolvimento de novos produtos e técnicas gerenciais têm tornado possível um aumento no desempenho animal. Contudo, para que isso seja possível, é preciso estar focado na qualidade da forragem e nas tecnologias que possam ser utilizadas para aumentar o desempenho animal e a lucratividade. As plantas forrageiras, especialmente as gramíneas anuais, exibem uma marcante variação na qualidade de acordo com o estágio de desenvolvimento. Com a maturação, há um decréscimo diário nos valores de proteína bruta e digestibilidade da matéria seca. Por exemplo, enquanto ocorre um elevado incremento no acúmulo de biomassa. Em 2006, Fontanelli Santos fez um estudo onde ele percebeu que, além desse fator em qualquer uma das fases de desenvolvimento das plantas, ainda há diferenças entre os componentes da produção, como caules, folhas e inflorescências, cuja proporção está em constante alteração. Muitos fatores influenciam a qualidade de forragem. Os mais importantes são espécie, estágio de desenvolvimento e método de conservação. Fatores secundários incluem fertilidade do solo e fertilizações, temperatura durante o crescimento da forragem e cultivar variedade. A seguir serão reportados resultados relevantes de valor nutritivo de cereais de inverno em função de práticas de manejo, incluindo adubações nitrogenadas, época de semeadura e estágio de desenvolvimento de cereais de inverno utilizados como forrageiras componentes de pastagens, como duplo propósito ou conservados, principalmente como silagem. O resultado do efeito de doses de nitrogênio e época de semeadura no valor nutritivo foi: a cultivar de trigo BRS Umbu apresentou teor de proteína bruta mais elevado nas lâminas foliares e colmos, por ocasião do primeiro corte da primeira época de semeadura, do que as cultivadas da aveia UPF 18, de centeios, de cevadas e o genótipo de trigo BRS 277. As cultivares de centeio BR1 de Triticale Embrapa 53 e de trigo BRS Figueira e BRS Umbu mostraram teor de fibra em detergente neutro maior em relação à maioria dos cereais de inverno. A cultivar de cevada BRS 224 manifestou teor de fibra em detergente ácido mais elevado em comparação a grande parte dos cereais estudados. A aveia branca UPF 18 foi superior aos demais cereais de inverno para teor de digestibilidade da matéria seca estimada. Os teores de PB e de DMS foram maiores com a aplicação de 150% da dose indicada de N, em relação à aplicação de 50% da dose. Para os teores de FND e FDA, ocorreu o inverso, segundo o estudo de Fontanelli em 2005. No segundo corte da primeira época, o genótipo e a cultivar de aveia preta IPFA 99.009 e Agrozebu foram superiores às cultivares de cevada BRS 195 e BRS 224, ao Triticale BRS 148 e ao trigo BRS Figueira para o teor de PB. Por sua vez, a cultivar de trigo BRS Figueira apresentou teor de FDN mais elevado do que a maioria dos cereais estudados, enquanto para o teor de FDA foi a cultivar de trigo BRS Umbu. As cultivares de aveias brancas UPF 18 e pretas mostraram teor de DMS maior em relação aos demais cereais estudados.
Os teores de PB e de DMS foram maiores com a aplicação de 100% e de 150% da dose indicada de N, em comparação à aplicação de 50% da dose. Para o teor FDA, ocorreu o inverso. Não houve diferença significativa entre a aplicação de N para o teor FDN, de acordo com o estudo de Fontanelli em 2006. No corte da segunda época, a cultivar de centeio BRS Serrano obteve teor de PB maior do que as cultivares de aveia branca UPF-18, de centeio BR1, de cevadas e de triticale BRS 148 e Embrapa 53. As cultivares de centeio BR1 e de triticale BRS 148 apresentaram teor de FDN mais elevado em relação à maioria dos cereais estudados, enquanto para a FDA foi a cultivar da cevada BRS 224. As aveias brancas e pretas foram superiores à maioria das cultivares e genótipos estudados para o teor de DMS. No percentual de PB e de DMS, a aplicação de 150% da dose indicada de N foi mais elevada do que o de 50% e 100% da dose. Para o percentual de FDN, não houve diferença significativa entre as médias e a aplicação de N. O percentual de FDA na aplicação de 50% e de 100% da dose indicada de N foi superior ao da dose de 150%, de acordo com o estudo de Fontanelli em 2006. O resultado da distribuição estacional de forragem e valor nutritivo de cereais de forrageiras anuais de inverno foi: as cultivares de aveia preta Agrozebu de triticales BRS 148 e Embrapa 53 e de trigo BRS Umbu apresentaram teor de proteína bruta nas lâminas foliares e colmos maior do que as cultivares de cevada BRS 195 e BRS 224 e de trigo BRS 277 no primeiro corte. A cultivar de trigo BRS Figueira mostrou teor de fibra em detergente neutro mais elevado em relação às cultivares de aveia branca UPF-18, de aveia preta Agrozebu, de cevadas BRS 195 e BRS 225, de triticales e de trigo BRS 277. Para fibra em detergente ácido, a cultivar de cevada BRS 224 foi superior às cultivares de aveia branca UPF-18, de aveia preta Agrozebu, de centeio BRS Serrano e de triticales. No segundo corte, a cultivar de aveia branca UPF-18 e o genótipo de trigo BRS 277 manifestaram um teor de PB mais elevado do que as cultivares de cevada BRS 195 e BRS 225, de triticale, Embrapa 53 e de trigo BRS Figueira e BRS Umbu. As cultivares de triticale e de trigo foram superiores a grande parte dos cereais de inverno para FDN e FDA. A cultivar de aveia branca UPF-18 obteve maior teor de digestibilidade de massa seca estimada do que as cultivares de centeio BR1, de cevada e de trigo BRS Figueira e BRS 277, no primeiro e segundo cortes, isso no estudo de Fontanelli 2006. A cultivar de centeio BRS Serrano mostrou teor de PB maior do que as cultivares de cevadas BRS 195 e BRS 225, de triticale BRS 148 e de trigos, no terceiro corte. Por outro lado, o genótipo de trigo BRS 277 foi superior à maioria dos cereais de inverno para o teor de FDN e de FDA. A cultivar de aveia branca UPF-18
apresentou teor de DMS mais elevado do que a maioria dos cereais estudados, segundo os estudos feitos por Fontanelli em 2006. O resultado do valor nutritivo de forragem de cereais e forrageiras anuais de inverno e de silagem do rebrote foi: a cultivar de aveia preta Agrozebu apresentou teor de Pb mais elevado nas lâminas foliares e colmos, por ocasião do corte para forragem, em relação aos cultivares de genótipos de aveia branca UPF 18, de centeios, de cevadas, de triticale BRS 148 e Embrapa 53 e de trigo BRS 277. A cultivar de trigo BRS Figueira mostrou teor de FDN e FDA maior do que a parte dos cereais de inverno. A cultivar de triticale Embrapa 53 foi superior para DMS em relação à maioria dos cereais estudados. No corte para silagem, o genótipo de aveia preta IPF 99009 mostrou teor de Pb maior do que a maioria dos cereais estudados. A cultivar de centeio BR1 obteve teor de FDN e de FDA maior em comparação à maioria do material estudado. As cultivares de cevada BRS 195 e BRS 224 foram superiores às cultivares de aveia preta, de centeio, de triticale BRS 203 e Embrapa 53 e de trigo no teor de DMS, segundo o estudo de Fontanelli 2006. O resultado do valor nutritivo de forragem de trigo BRS Figueira e de aveia preta Agrozebu nos diferentes estádios de crescimento e 3 idades de rebrote foi: o maior percentual de Pb de trigo e de aveia preta no primeiro corte ocorreu dos 14 aos 42 R56 dias após a emergência das plantas, em relação às demais avaliações. O percentual de FDN e de FDA mais elevado de trigo e de aveia preta manifestaram-se dos 98 aos 168 dias após a emergência, em comparação às avaliações anteriores, exceto aos 126 dias para trigo e 154 dias para aveia preta e trigo. O percentual de DMS maior de aveia preta e de trigo ocorreu aos 14 dias após a emergência das plantas, em relação às demais avaliações, isso segundo o estudo de Fontanelli em 2006. No segundo corte rebrote, o percentual de Pb de aveia preta e de trigo foi mais elevado aos 42 R28 dias após a emergência das plantas em comparação aos 56 R56, aos 70 R42 e aos 76 R56 de aveia preta e aos 42 R56, aos 56 R56, aos 70 R42 e aos 76 R56 de aveia preta, e aos 42 R56, aos 56 R56, aos 70 R42 e aos 70 R56 de trigo. Para o percentual de DMS, a aveia preta aos 42R28 após a emergência das plantas foi superior à parte dos genótipos de aveia preta e todos os de trigo, exceto aos 70R42, segundo o estudo de Fontanelli 2006. Pessoal, chegamos no final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar todos os índices proteicos das folhagens. As referências bibliográficas estarão na descrição do vídeo. Deixem nos comentários qual próxima matéria vocês querem ver aqui no Jornal do Fazendeiro. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e até a próxima!